As vendas de cimento aqui no Brasil registraram alta de 6,5% em maio desse ano em comparação ao mesmo mês de 2024. Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, foram comercializadas 5,7 milhões de toneladas neste período. Nos primeiros meses do ano, as vendas apresentaram um crescimento de 4,6%. Esse relatório do setor aponta que o mercado de trabalho aquecido ajudou a impulsionar essas vendas. E para comentar sobre os dados e o cenário do setor de cimento, eu converso agora com Paulo Camilo Pena, que é presidente do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Muito boa tarde, Paulo. Um prazer ter você aqui no CNN Money. Muito boa tarde. Paulo, eu queria começar te perguntando... Perdão. Desculpe. Eu queria começar te perguntando exatamente se esse crescimento de 6,5%, ele parte de uma base de comparação fraca ou existem fatores que estão impulsionando exatamente o mercado de cimento nesse momento? Não, efetivamente nós tivemos uma base fraca dos 5 primeiros meses do ano passado. É sempre bom lembrar a questão climática ocorrida no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul, que impactaram significativamente toda a atividade econômica. Mas, por outro lado, há um programa de infraestrutura ligado à moradia, o Minha Casa Minha Vida, que caminha muito bem. Os baixos níveis de emprego também têm proporcionado uma venda de cimento, principalmente o cimento ensacado, e aqui eu lembro que 2/3 do cimento brasileiro é venda ensacada para autoconstrução, para construção artesanal e para as reformas. E o compromisso que existe hoje com infraestrutura, principalmente ligado às concessões rodoviárias e os programas de saneamento, que tem apenas nesse ano 75 bilhões, no que diz respeito ao saneamento, 75 bilhões de investimentos previstos. Lembro também que a questão do baixo nível de desemprego tem um impacto positivo, principalmente porque massa salarial tem uma correlação muito próxima do consumo de cimento e nós estamos atingindo esse ano a melhor posição na série histórica desde 2012 nesse quesito. Você cita o Minha Casa Minha Vida, eu queria que você explicasse um pouco melhor exatamente do impacto do Minha Casa Minha Vida nesse aumento de demanda por cimento, mas pensando um pouquinho também pelo outro lado, pensando no cenário restritivo de juros que a gente tem no país. A gente sabe que os juros eles são mais penosos, principalmente para os empreendimentos voltados à baixa renda. E eu queria entender se a indústria não percebe esse impacto exatamente por um impacto menor, né, na alta renda, ou não, o que eu estou falando não faz sentido nenhum. Eu queria que você fizesse, na verdade, esse panorama, tanto com Minha Casa Minha Vida, quanto também nos impactos menos sentidos em empreendimentos de alta renda. Vamos começar no segundo. O impacto da alta taxa de juros traz uma redução importante para a produção de cimento e para a construção. O que nós temos hoje é um avanço significativo das nossas vendas até o presente mês, muito em razão de um efeito estatístico, 4,6 de um acumulado de janeiro a maio, mas a partir do segundo semestre o que se espera é uma desaceleração. Primeiro, porque esse efeito estatístico diminui. Segundo, o impacto da taxa de juros estabelece uma competição entre o ativo financeiro e o ativo imobiliário. E com uma taxa de juros próxima de 15%, naturalmente nós sabemos quem serão os vencedores e os vencidos aí. Então, há uma tendência significativa da canalização de recursos nesse sentido. Outro tema que diz respeito à construção e tem um impacto direto no nosso desempenho é referente a financiamento. Nós tivemos de janeiro a abril desse ano uma redução do número de financiamentos de cerca de 70% e 49% de recursos de financiamento nos recursos encaminhados pela poupança nos programas de financiamento dos bancos. Então, há uma preocupação efetiva com a alta taxa de juros refletindo na desaceleração da atividade da construção e uma preocupação sempre presente na alta taxa de juros como uma referência negativa para o bom desempenho do setor. Com relação ao Minha Casa Minha Vida, o governo realmente está desenvolvendo um projeto
grandioso, com a projeção de 2 milhões de unidades no período de 2023 a 2026. Para a indústria de cimento, isso significa, para esses 2 milhões, essas 2 milhões de unidades, cerca de um acréscimo de 10 milhões de toneladas de cimento. Melhor do que isso é que nós estamos verificando que 2 milhões de unidades já é uma meta absolutamente factível. Nossa projeção sobe cerca de 10% disso. Nós estamos imaginando ser possível até 2026 a construção de 2 milhões e 200 mil casas. Temos um investimento importante na indústria, que é um investimento vinculado à descarbonização, que de 2023 a 2027 deve ser da ordem de 27,5 bilhões de reais, o que vai fazer com que a gente tenha um produto de melhor qualidade, menor emissão, e fazendo também com que a gente possa substituir um combustível essencial para a indústria do cimento, que é um combustível fóssil, o coque de petróleo, e que corresponde a cerca de 50% dos nossos custos. Esse programa é um programa que busca, então, substituir esse combustível fóssil por resíduos e biomassas, fazendo que a gente tenha um custo menor e uma melhor previsibilidade dos nossos preços. Pensando um pouquinho nas perspectivas, principalmente do setor de construção, envolvendo, por exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, né? A gente sabe que o governo hoje tem uma restrição orçamentária bastante significativa. Mas eu queria entender exatamente o quanto algumas políticas de fomento, né, de incentivo à construção civil têm impactado hoje o mercado. Olha, o PAC, desde 2023, do seu lançamento e a própria regulamentação do projeto, ele não teve o desempenho esperado. E ainda não é assim. Nós tivemos aí um incremento bastante significativo nos estados, principalmente para um projeto da indústria do cimento, que é o de pavimento rígido, as estradas de concreto, as rodovias de concreto, e eles vêm sendo ampliados para ruas e avenidas também nessa modalidade. As pessoas que conhecem Buenos Aires, Cidade do México, Miami e outras cidades do mundo verificam a aplicação dessa solução e fazem com que o desempenho da performance desse piso, desse pavimento, significativamente superior ao atual voltado ao asfalto. Não é esse programa que vem incentivando este consumo, essa implementação, essa solução. São os estados brasileiros, principalmente do Sul, do Distrito Federal e do Nordeste, que vem buscando essa solução com impacto direto na demanda do cimento e no menor impacto ambiental com esse nível de construção. Conversei aqui com Paulo Camilo Pena, que é presidente do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. Queria te agradecer pela disponibilidade de deixar as portas abertas aqui no CNN Money. Muito obrigado. Um abraço.